Crescer é, por natureza, um ato agressivo. Acho que essa frase do psicanalista Donald Winnicott resume bem o que eu quero falar hoje. Vamos dar uma olhadinha nessa questão da adolescência, né? Essa fase tão agressiva. Quando é que começa a adolescência? Se a gente for olhar a literatura, ela vai nos dizer que de 10 a 12 anos é adolescência precoce, de 13 a 16 nós temos a adolescência média e acima de 17 anos a adolescência tardia. Mas daí você vai me perguntar, tá, mas o que caracteriza cada fase dessa? Uma resposta simples seria dizer que em todas elas nós temos mudanças físicas, anatômicas, hormonais. Mas se a gente ficar nisso, então estamos falando de puberdade, né? Se a gente se prender a esses aspectos biológicos, sim, a gente vai ficar limitado a falar de puberdade, que é diferente de adolescência. Então esse é o ponto de onde eu quero partir. Eu queria descolar o conceito de puberdade do conceito de adolescência. Claro que um está inserido no outro, mas eu quero que a gente olhe para outros aspectos, né? Eu quero tentar aqui descolar essa ideia de que a adolescência ela está ancorada nessas questões somente biológicas. Muito bem. Dito isso, eu queria antes formalizar aqui um protesto. Eu canso de ouvir pessoas chamando adolescente de aborrecente ou adolescência de aborrecência. Isso me deixa até um pouco irritado, porque eu fico pensando que uma pessoa que chama a adolescência de aborrecência é porque a adolescência dessa pessoa deve ter sido muito chata, né? Só pode. Acho que os maiores desafios colocados pelos adolescentes para o mundo dos adultos ele atinge justamente a parte do adulto que não viveu a plenitude da sua própria adolescência. Então, o adulto que foi privado, né, da sua própria adolescência, ele não gosta de ver meninos e meninas florescendo aí à sua volta. Essa que é a verdade. Muito bem, então a gente volta lá naquela definição, né, das fases da adolescência que diz que de 10 a 12, de 13 a 16, acima de 17. E eu penso então que obrigatoriamente a adolescência ela tem que começar por volta de 10 ou 11 anos e tem que acabar com 18 anos. Né? Mas e o avanço da medicina que está fazendo com que a expectativa de vida aumente cada vez mais, por exemplo? Como que era a vida dos seus avós quando eles tinham 20 e poucos anos? Como era a vida dos seus pais quando eles tinham 20 e poucos anos? E como é, ou como foi a sua vida, né, com essa mesma idade? Então eu posso ser um adolescente de 20 anos? Posso ser um adolescente de 30, de 40 anos? Eu vou dizer para você que sim, né? Tudo depende desse momento, dessa fase da vida em que a pessoa vai adentrar a fase adulta. Mas então, quando que isso acontece? Né? Quando que eu entro na fase adulta? Vamos olhar primeiro o que caracteriza a adolescência. Primeira coisa, a adolescência é esse limbo psíquico. Eu não sei o que eu vou me tornar e, ao mesmo tempo, eu não sou mais criança. Bom, o período desse limbo, né, dessa confusão, ele vai ser marcado como um período de muitas ambivalências. Amor e ódio, coragem e medo, posso ou não posso, sigilo e rastro. Né? Como assim sigilo e rastro? Por exemplo, aquela menina que escreve um diário que ninguém pode ler, mas que ele está ali escondido, ele está ali guardado para ser descoberto e ser lido. Né? Ou aquela transgressão, né? Aquele pequeno delito feito muitas das vezes em parceria com os amigos, que ninguém pode saber, mas que sempre deixa um rastro aí para ser descoberto. É uma fase de muitos lutos, muita depressão, é também uma fase de muitas reparações, uma busca por uma identidade, por esse afastamento dos pais, né? É uma fase de muitos conflitos sexuais, de modificação pulsional. Então olha que fase mais difícil e aí a gente ainda tem coragem de chamar isso de aborrecência, né?
Desde muito antes, né, o ser humano aí, ele necessita do outro para definir a sua própria existência, a sua identidade. Esse processo complexo e dinâmico aí, ele tem início lá nos nossos ancestrais. Mas a gente não precisa ir tão longe, né? Podemos pegar aí o exemplo dos nossos próprios pais, que projetaram em nós muitos aspectos deles mesmos. Assim, ninguém é aquilo só, né, que é. Nós somos o resultado dessa interação entre os aspectos próprios e os aspectos dessa relação que se estabelece com o outro e com o mundo. Então eu posso dizer que o adolescente ele é o resultado dessa complexa, né, interação entre aquilo que ele carrega de si e aquilo que ele adquire na relação com o mundo. Se a gente for dar uma rememorada na história, a década de 60 foi um período onde o mundo voltou muito os olhos para os jovens. Foi uma fase em que a juventude vivia uma grande ebulição, né, cheia de mudanças culturais. Você tinha ali o movimento hippie, a participação da força jovem nos movimentos políticos, a luta pela liberação sexual, principalmente nas mulheres, né? A luta pelo direito de uso não criminalizado das drogas. Então veja que é um momento histórico que eu coloco, né, e que colocou o adolescente como protagonista. Arrisco até a dizer que foi a partir daí que a força jovem passou a exercer uma mudança na vida social, cultural, política, na arte, na literatura. Acho que ali pela primeira vez a juventude mostrou a necessidade do jovem ser ouvido, de ser respeitado, né? E principalmente eu acho que externalizou todo esse conflito psíquico interno, né? Que é característico dessa fase da adolescência, nesses movimentos, né, que foram dando forma a essa estruturação que é a adolescência. Então, nessa fase, é natural que o adolescente, aí, às voltas com as suas pulsões, ele rejeite os pais. Não só os pais, mas ele vai rejeitar as bases identificatórias da sua infância, as imagos parentais, melhor dizendo. Mas, né, depois de adulto, né, ou melhor, para que haja uma descoberta de uma identificação adulta, essas bases familiares elas vão ser fundamentais. Um adolescente ele só vira adulto se ele puder voltar nessa descendência do seio familiar, né? Quando ele busca suas raízes culturais, seus ancestrais, seus grupos sociais, as lembranças familiares. Acho que a Elis Regina fala muito bem disso naquela canção Como os Nossos Pais, né? Tem um trecho da música que diz assim: minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quer dizer, lá na frente a gente volta, né, nessas bases familiares. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo que crescer é, por natureza, um ato agressivo. Porque na adolescência a gente vai promover esse assassinato das imagos parentais, de tudo aquilo que foi a base da nossa infância. Eu vou rejeitar, discordar, desmerecer, eu vou criticar tudo que vier dos meus pais. Mas essa agressividade, ela está ligada ao crescimento. Não o crescimento do corpo, tá? O crescimento enquanto sujeito. Mas como assim crescimento? A adolescência, ela comporta um paradoxo, ou seja, o adolescente ele tem que vivenciar o conflito de se afastar dos pais por um lado, para depois se identificar novamente com eles quando assumir a sua identidade adulta. Então, na adolescência há essa mistura, né, de comportamento de rebeldia e dependência. Os pais, num primeiro momento, eles são alvo de toda agressividade. E num segundo momento, esses filhos eles vão se infantilizar, né, vão manifestar um padrão de dependência que lembram aí os primeiros anos de vida. Toda essa imaturidade é parte preciosa da adolescência, porque nela é que estão contidos todos os aspectos mais excitantes do pensamento criativo, os sentimentos novos, diferentes, né, todas essas ideias sobre um novo mundo, sobre uma nova forma de viver. E por muitas vezes o adolescente, então, precisa se isolar. Esse isolamento, na grande maioria das vezes, ele não é, né, bem compreendido pelos pais,
apesar de ser bastante característico dessa fase e extremamente saudável aí na formação da personalidade dessa pessoa. Basta você pensar que toda socialização parte de um ponto de isolamento, né? Eu preciso me isolar para depois socializar. Então, na adolescência, vai haver uma ampliação do grupo no qual essa pessoa quer pertencer. O adolescente ele precisa se identificar com novos grupos. E olha que contraditório, né? A base para a construção desses novos grupos é justamente o grupo familiar, mesmo que nesse momento o grupo familiar esteja renegado. Então, voltando lá no crescimento, na adolescência, o adolescente ele vai reviver uma fase da infância. Ou seja, o isolamento na adolescência é como se fosse uma segunda chance para o amadurecimento, né? O bebê, ele é um ser isolado, até ele se constituir como um indivíduo, né? Distinto, capaz de se relacionar, de reconhecer o outro. E com o adolescente vai ser a mesma coisa, né? Porque mesmo que os pais tenham cumprido de forma satisfatória a tarefa de cuidar dos seus filhos enquanto pequenos, o adolescente ele pode não concordar com essas regras familiares. Na fantasia inconsciente do adolescente, crescer é um ato de transgressão, de agressão. Então, nessa fase, é natural que o adolescente questione as ideias sobre o que é a vida. Ele vai questionar quais são seus ideais, quais são suas aspirações. E é claro, ele vai questionar o mundo adulto, né? Ele vai ter uma desilusão com o mundo adulto que está já ali pré-estabelecido. Mas tudo isso é muito bom, porque traz aspirações, traz idealismo, traz um pensamento criativo, né? É uma nova forma que se apresenta à sociedade. Acho que a luta do adolescente é para isso, é para se sentir real, para estabelecer uma identidade pessoal, para viver aquilo que deve ser vivido sem ter que se conformar com o que já foi pré-estabelecido no mundo. Na adolescência, o indivíduo ainda ele não se encontrou, né? Mas a sociedade ela tem que estar pronta para esperar esse momento passar, sem atropelo, sem agir ativamente sobre o adolescente, sem essa tentativa de curar. Não é uma questão de cura, não tem cura, né? A cura ou o fim da adolescência, se assim podemos dizer, depende de dois elementos, o tempo e o amadurecimento. Então, voltando lá na pergunta, né, quando é que começa a fase adulta? Tudo depende desses dois fatores, do tempo e do processo gradativo de amadurecimento. Mas o que é amadurecimento, então? Eu vou dizer que é uma fase da vida que precisa ser efetivamente vivida. É uma fase de descoberta pessoal, né? Os adolescentes eles não querem ser compreendidos, eles querem poder viver a experiência. Mas isso leva quanto tempo? Né? Não sei. Vai ser o tempo de cada um. Né? Como disse Clarice Lispector, viver ultrapassa todo entendimento. É isso.